Fala galera, aqui quem fala é o professor Diego e neste vídeo a gente vai falar sobre crase. O que é a crase e qual é a forma correta de a gente utilizar as crases no nosso dia a dia. Então, se você está estudando aí para você fazer algum concurso, ou então se você está estudando para você fazer o Enem, este vídeo aqui vai dar um caminho das pedras para você. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, que aí você vai receber todos os conteúdos sobre língua portuguesa no momento em que eles forem publicados, além de vocês também ajudarem aqui no meu trabalho. Então vamos lá, o que é a crase na língua portuguesa? A crase na língua portuguesa, ela é a contração ou a fusão de dois termos diferentes. De um lado, a gente tem a preposição a, está aí na tela para vocês, e do outro lado a gente pode ter os artigos definidos femininos a ou as, ou então os pronomes demonstrativos aquele e aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Então, para a gente poder entender de fato o que é a crase na língua portuguesa, a gente vai precisar falar um pouquinho a respeito dessa preposição a, falar um pouquinho a respeito desses artigos definidos ou então dos pronomes demonstrativos e explicar também para vocês o que é, de fato, uma contração na língua portuguesa. Então, vamos falar primeiro aqui sobre a preposição a. As preposições na língua portuguesa são palavras responsáveis por ligar, juntar os elementos dentro de uma frase ou dentro de uma oração. Então, você tem, por exemplo, casa e campo. E aí você tem a preposição de, que faz a junção, faz a ligação entre esses elementos. A mesma coisa, bolo, chocolate. Você tem a preposição de e você forma a frase bolo de chocolate. Então a preposição tem a função de ligar. Na língua portuguesa, a gente tem alguns empregos de preposição que eles são facultativos, ou seja, você pode escolher a preposição que você vai utilizar. Então, por exemplo, bolo, chocolate. Você pode usar a preposição de, formando bolo de chocolate. Você pode usar a preposição com, bolo com chocolate, ou a preposição sem, bolo sem chocolate. Mas há outras situações em que a preposição ela é exigida, ela é requerida pelo termo que antecede essa preposição. Então, quando você tem, por exemplo, o verbo ir, quem vai tem que ir a algum lugar. Então, essa preposição a, ela é uma exigência, ela é um requisito do verbo ir. Agora que a gente já falou sobre a preposição a, vamos passar para o artigo definido a, o artigo definido feminino e as suas variações, no caso o plural, as. Ora, o artigo definido ele sempre vem antes de um substantivo e ele serve, como o próprio nome diz, para poder definir aquele substantivo, ou seja, para dizer que aquele ente do qual você trata, né, aquela pessoa, aquele ser, aquela coisa ou aquela ideia, ela é um ser, uma coisa, uma pessoa ou uma ideia específica e não uma ideia indefinida. Veja bem, vamos pensar aqui em duas orações diferentes. Eu posso dizer, eu comprei um carro ou eu comprei o carro. Quando eu digo eu comprei um carro, eu estou querendo dizer que eu comprei um carro aleatório, um carro qualquer, um carro indefinido. Em contrapartida, quando eu digo que eu comprei o carro, eu estou especificando exatamente, especificamente, qual é aquele carro. Via de regra, eu vou dar alguma característica daquele carro após eu utilizar esse artigo definido. Eu vou dizer, eu comprei o carro dos meus sonhos, eu comprei o carro que eu queria. Portanto, o artigo definido a serve para poder determinar especificamente qual é o substantivo que o sucede, nesse caso, um substantivo feminino. Pois bem, então agora que a gente já explicou o que é a preposição a e a gente já a diferenciou do artigo a e das suas variantes, a gente pode explicar o que vem a ser essa contração, essa fusão entre preposição e artigo. Ora, esse fenômeno da fusão, da contração entre preposição e artigo é muito comum na língua portuguesa. Pega, por exemplo, o caso da preposição em. A preposição em, quando ela se junta com o artigo o, vira essa contração no. Quando se junta com o artigo a, vira essa contração na.
A mesma coisa acontece também com a preposição de. Quando ela se junta com o artigo o, a gente vai ter do. E quando ela se junta com o artigo a gente vai ter da. Ora, com a preposição a, essa que eu já expliquei para vocês, a gente pode ter também duas contrações possíveis. Quando a preposição a ela se junta com o artigo o, a gente vai ter a contração ao. Como, por exemplo, na oração eu fui ao parque. É a junção de a com o. E quando a preposição a ela se junta com o artigo definido feminino a, ou a sua variante no plural as, a gente vai ter o fenômeno da crase, a gente vai ter o fenômeno do a craseado. E esse sinalzinho, esse acento agudo invertido, que é a marca gráfica da crase, significa justamente isso. Significa que ali a gente tem uma contração, uma fusão entre o a, preposição, e o a, artigo definido. Então, agora a gente já sabe qual é a definição de uma crase. A crase nada mais é do que a contração entre a preposição a, essa que é regida por certos verbos e certos substantivos, e o artigo definido feminino a, e suas variações. Pois bem, com essa primeira resposta em mãos, a gente pode responder a segunda pergunta que foi realizada aqui no início desse vídeo, que é: quando que a gente vai utilizar de forma correta a crase, o a craseado? Ora, a resposta para essa pergunta ela é uma resposta bastante simples. A gente vai usar a crase, o a craseado, no momento em que acontecer esse encontro entre a preposição e o artigo definido, a preposição a e o artigo definido a ou as suas variações. Ora, parece uma resposta bastante simples, né? E de fato é. Então por que que tanta gente encontra tanta dificuldade, acha um grande desafio saber o momento correto de se utilizar a crase, de se utilizar o a craseado? Ora, na verdade, a grande dificuldade não é saber quando a gente deve usar a crase. Como eu expliquei para vocês, é uma coisa bastante simples. A gente usa a crase quando tem o encontro da preposição a com o artigo definido a. Mas é, de fato, saber quando que a gente deve utilizar a preposição a e quando que a gente deve utilizar o artigo definido a. Aí que mora a dificuldade. Pois bem, vamos falar primeiro aqui sobre as dificuldades de saber quando que a gente vai utilizar a preposição a. Ora, existem alguns verbos que são verbos mais intuitivos, que fica mais fácil de a gente saber que a gente precisa utilizar a preposição a em seguida. Esse é o caso, por exemplo, do verbo ir. É muito evidente que quem vai a algum lugar. Agora, existem alguns verbos que criam um pouco mais de dificuldade, especialmente os verbos que sofrem com aquilo que a gente chama de polissemia, ou seja, em que uma mesma palavra ela comporta mais de um significado, né? Comporta significados concorrentes. Pois bem, um exemplo muito representativo desse fenômeno é o verbo assistir. A gente tem basicamente dois grandes significados diferentes dentro do verbo assistir. Você tem assistir no sentido de você ajudar, auxiliar alguém, e você tem assistir no sentido de você ver, de você presenciar alguma coisa. Agora veja bem esses dois exemplos que eu vou botar na tela aí para vocês. No primeiro exemplo, a gente tem a seguinte oração: eu assisti o doente na sua estadia no hospital. Vocês podem perceber que nessa primeira oração, em que o verbo assistir tem o significado de ajudar, a gente não utiliza a preposição a e, portanto, a gente também não utilizaria a crase. Agora vamos ver o segundo exemplo que a gente tem aí. No segundo exemplo, o verbo assistir ele não significa ajudar, ele significa ver, presenciar alguma coisa. Eu assisti ao jogo de futebol. Nesse caso, a gente pode observar que o verbo assistir, no sentido de ver, ele demanda, ele exige a utilização da preposição a. E se em vez de uma palavra no masculino, o jogo, a gente tivesse uma palavra no feminino, neste caso a gente teria que utilizar a crase. Então, se fosse eu assisti a partida de futebol, esse a seria a craseado, porque seria o produto da contração entre a preposição a e
o artigo definido feminino a. Portanto, existe esse problema, essa dificuldade da gente conseguir saber exatamente quais verbos ou quais palavras vão requerer, vão exigir a preposição a. Porém, existe também um segundo problema. Por quê? Porque em muitas situações não se fica claro se a gente precisa ou não utilizar o artigo definido, o a, os, as, antes de um determinado substantivo. Vou colocar na tela aí para vocês 2 exemplos que demonstram a dificuldade que existe em algumas situações da gente saber se tem que utilizar o artigo ou não. O primeiro exemplo é: eu fui a Recife. Nesse caso específico, a gente não utiliza o artigo antes da palavra Recife. Agora, no segundo exemplo que a gente tem o oposto, que é: eu fui ao Rio de Janeiro. Ora, aqui a gente tem uma situação complexa que exemplifica a dificuldade que existe de você saber quando que você usa ou não o artigo. Por quê? Porque tanto Recife quanto Rio de Janeiro são palavras análogas, são nomes de capitais brasileiras. Porém, no caso da palavra Recife, não existe a exigência da utilização do artigo definido antes dessa palavra. Então você fala a cidade de Recife. Já no caso do Rio de Janeiro, essa exigência ela existe. A gente fala a cidade do Rio de Janeiro. Então é de mais o Rio de Janeiro. Então, esse exemplo demonstra para a gente como que também existe uma grande dificuldade de a gente saber o momento em que a gente vai utilizar ou não o artigo antes de um substantivo. E por isso que muitas pessoas também têm dificuldade de saber quando que vai usar a crase ou não. Não é pela crase em si, mas é pela dificuldade de determinar quando que vai usar uma preposição, a preposição a, e quando que a pessoa vai utilizar o artigo definido feminino a e suas variações. Pois bem, então já trouxe para vocês aqui as dificuldades, os problemas na utilização da crase. Mas o que vocês querem saber de fato é como que a gente resolve isso, como que a gente utiliza a crase mesmo diante dessa complexidade. Então vou apresentar para vocês 3 dicas que, se vocês aplicarem nos momentos em que vocês tiverem dúvida a respeito da utilização ou não da crase, vocês vão conseguir se livrar desse problema. Primeira dica: que momentos que a gente não utiliza a crase em hipótese nenhuma? Eu posso destacar aqui para vocês 4 momentos em que a gente não vai utilizar a crase. O primeiro desses momentos é antes de verbos. Então, observem na tela, quando a gente tem orações como começou a falar, começou a chover, ambas as palavras falar e chover são verbos, e antes de verbos a gente não vai utilizar a crase porque a gente não utiliza o artigo definido, Então não vai ter essa contração que eu expliquei para vocês, preposição, artigo definido. Segundo caso, a gente não vai nunca utilizar crase antes de palavras masculinas. Então, vocês têm aí na tela também para vocês alguns exemplos. Por exemplo, eu fui ao velório. No caso, o velório é um substantivo masculino. Por conta disso que a gente não utiliza a crase. Se em vez de um substantivo masculino a gente tivesse um substantivo feminino, por exemplo, eu fui à festa, nesse caso a gente utilizaria o a craseado. Terceiro caso em que a gente não utiliza a crase é quando a gente tem palavras repetidas ligadas pela preposição a. Por exemplo, os exemplos que estão aí na tela. Cara a cara, dia a dia, mês a mês. Nesses casos não existe a exigência de se utilizar o artigo definido e, por conta disso, a gente acaba não utilizando a crase nesses casos específicos. O quarto caso em que vocês nunca vão utilizar a crase é quando essa preposição a ela for sucedida por algum termo que seja um termo indeterminador, indefinidor, ou seja, um termo que faça com que o substantivo que o sucede seja um substantivo que a gente não sabe ao certo ao que ele se refere. Então aqui na tela a gente tem 2 exemplos. Eu fui a uma festa. Nesse caso específico, eu não sei que festa foi essa. Foi uma festa qualquer, não especificada.
Essa noção que a gente tem de que essa festa é uma festa qualquer não especificada, ela existe por causa do termo uma que o antecede. Então, antes de uma palavra como uma, que é uma palavra indefinidora, a gente não utiliza crase. Por quê? Porque vocês lembram que a crase é a contração entre a preposição e um artigo definido, o artigo a. A mesma coisa vale para a segunda oração que a gente tem. Eu vou a qualquer lugar. No caso, qualquer também é uma palavra indefinidora, é uma palavra que gera indefinição. Você não sabe ao certo a que lugar você vai. Por esse motivo, a gente não utiliza crase. A segunda dica que eu posso dar para vocês, na verdade, é quase que uma espécie de um macete, né? Uma coisa bem mais prática. Se você estiver diante de uma palavra feminina e você estiver em dúvida se antes dela a gente vai ter um acraseado ou não, o que você pode fazer que é bastante útil, bastante prático, é o seguinte: é você substituir dentro dessa oração esse termo feminino por um termo análogo, ou seja, um termo parecido, similar, masculino. Se depois que você realizar essa substituição, você perceber que vai ser necessário utilizar a contração ao, ou seja, a preposição a mais o artigo definido o, isso quer dizer que na oração original você também vai ter que usar a mesma contração, só que com artigo definido feminino, ou seja, a mais a, e esse a vai ser craseado. Vamos colocar um exemplo aí que eu acho que fica mais fácil da gente entender com um exemplo, né? Então aqui a gente tem a seguinte oração: eu fui à casa do meu pai. Nesse caso eu já coloquei para vocês que esse a é um a craseado. Agora vamos supor que a gente estivesse em dúvida se antes de casa o a é craseado ou não. A gente poderia substituir o termo casa por um termo análogo. No caso, por exemplo, sítio. Eu fui ao sítio do meu pai. E vocês podem observar que no caso dessa segunda versão da oração é necessária a utilização da contração ao, ou seja, a preposição a mais o artigo definido o. Portanto, no caso de casa, essa contração também vai existir, só que em vez do artigo masculino, a gente vai utilizar o artigo feminino, ou seja, a gente vai utilizar o a craseado. Pois bem, esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele resolve a grande maioria das situações de dúvida, de problema que vocês tenham com a utilização de crase. Porém, existem algumas situações que elas não vão ser solucionadas, não vão ser resolvidas por essa dicasinha, por esse macete que eu passei para vocês. Um desses casos é no caso de nomes de locais, cidades, estados, municípios, regiões, locais específicos, por aí vai. Vamos pegar esse exemplo que está na tela aí. Eu fui à Bahia. Então aí eu já coloquei para vocês com a grafia correta, né, com a craseado. Mas suponhamos que uma pessoa se deparasse com essa oração e não soubesse se tem que usar ou se não tem que usar a crase. Se ela utilizasse essa dica, esse macete que eu passei para vocês, ela poderia chegar a conclusões diversas. Por exemplo, se ela substituísse Bahia por Rio de Janeiro, ela se depararia com a contração ao, igual vocês têm nos exemplos de baixo. Eu fui ao Rio de Janeiro. Porém, se essa pessoa substituísse Bahia por outros estados do Brasil, como por exemplo São Paulo e Pernambuco, ela se depararia com uma outra situação completamente diferente, em que a gente não tem a presença da contração, em que a preposição aparece sozinha. Eu fui a São Paulo e eu fui a Pernambuco. Então, para casos assim, especialmente casos que envolvam nomes de locais, existe um segundo macete, uma segunda dica, uma segunda técnica que a gente pode utilizar para poder resolver o problema de vocês. É o seguinte, a gente pode pegar essa contração, essa preposição que a gente não sabe se tem crase ou se não tem, e substituir pela preposição para. Então, em vez de dizer eu fui à Bahia, a gente pode dizer eu fui para a Bahia. Se depois de você realizar essa mudança, essa alteração, você perceber que após a preposição para, ainda existe aquele artigozinho feminino, né, para a Bahia,
Isso quer dizer que no original o A é craseado. Por quê? Porque ele é a contração entre a preposição a com o artigo a. Agora a gente poderia pegar um outro exemplo, que é esse que está embaixo para vocês. Eu fui a Santana do Livramento. Quando a gente modifica, utilizando esse macete, essa técnica, para eu fui para Santana do Livramento, a gente observa que não é utilizado o artigo a. A gente observa que o para ele está sozinho e logo em seguida vem o nome da cidade. Nesse caso, no original, o a não vai ser craseado, porque esse a é somente a preposição, ele não contém o artigo definido feminino. Pois bem, então agora que a gente já passou por esses macetes, vamos colocar isso na prática, vamos pegar aqui duas questões oriundas de provas de concurso e vamos ver se, utilizando essas regras, a gente consegue resolver essas questões, ou seja, se essas regras são absolutamente práticas. Vamos lá. Pois então, pessoal, a primeira questão que a gente vai analisar aqui é uma questão que ela é oriunda de uma prova que foi realizada para um concurso do Banco do Brasil. Então a questão ela é o seguinte, para vocês marcarem a opção que preenche corretamente as lacunas. E aí a oração é: o gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. E aqui a gente tem 5 alternativas, né? A, B, C, D e E. Vamos verificar a utilização da crase nessas 3 lacunas, nessas 3 situações que são criadas pela questão, e vamos fazer isso utilizando esses macetes, esses 3 métodos que eu apresentei para vocês aqui ao longo deste vídeo. Vamos lá, então vamos pegar aqui a primeira situação. O gerente dirigiu-se à sua sala. Então aqui nesse caso, a gente tem uma situação em que seria possível se utilizar a crase. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma palavra masculina depois da lacuna, a gente não tem nenhum verbo, sua não é uma partícula indefinida e também a gente não tem a situação de terem palavras repetidas. Agora, o que a gente tem que fazer é utilizar aquele segundo macete, ou seja, vamos pegar essa expressão sua sala e vamos trocar por alguma análoga masculina, né, que mantenha mais ou menos o mesmo significado. A gente pode pegar, por exemplo, seu escritório. Então ficaria assim: o gerente dirigiu-se ao, a mais o, ao seu escritório. Portanto, nesse caso, a gente tem a contração entre a preposição a e o artigo definido, ou seja, nesse caso, a gente vai ter o a craseado. Então, a primeira a gente já matou. Agora vamos para a segunda. E pôs-se a falar. Olha, esse caso é um caso bastante simples, porque falar é um verbo, e como eu falei para vocês, antes de verbo a gente não vai utilizar a crase. Então, aqui, segunda lacuna, não tem crase. Pois agora vamos aqui para a terceira lacuna, né? Falar a todas as pessoas convocadas. Aqui a gente já tem uma situação que é uma situação que já gera dúvida. Por quê? Porque todas ele não é verbo, é uma palavra feminina, não está em repetição, mas esse termo todas é um termo que sugere um significado indeterminado, né? Não é como qualquer, não é como não é como certo, mas ele tem um sentido que é um sentido indeterminado, né? Não é uma pessoa específica, mas são todas. Mas se a gente quiser tirar a prova dos 9, a gente pode utilizar também o segundo método, que é pegar o todas e trocar esse termo por algum análogo masculino. Então, em vez de falar a todas as pessoas convocadas, a gente pode dizer a todos os indivíduos colocados. Quando a gente faz essa conversão, a gente percebe que a gente não tem a contração ao, né? Não é ao todos os indivíduos, mas sim a todos. Ou seja, não existe um artigo definido antes desse todas. Portanto, novamente, a gente não tem crase. Sendo assim, a gente vai ter crase na primeira lacuna, né? A sua sala, e depois a gente não vai ter antes de falar e antes de todas. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Primeiro crase, e as 2 lacunas subsequentes não tem crase. Pois bem, vamos passar agora para a segunda questão. Tá? A segunda questão é uma questão que foi tirada de um concurso do Banespa e ela tem basicamente a mesma estrutura da primeira questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. E o texto é:
recorreu à irmã e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. E a gente tem também, novamente, 5 alternativas. Vamos olhar, fazendo aquele pente fino, usando os 3 métodos, os 3 macetinhos que eu passei para vocês. Vamos olhar para cada uma dessas lacunas. Primeiro, recorreu à irmã. Ora, o termo irmã ele comporta a utilização de crase, porque irmã não é verbo, irmã é feminino, não está repetido e nem é uma palavra indeterminada. Agora vamos fazer a prova dos 9, que é transformar irmã em um análogo masculino. Por exemplo, recorreu ao irmão. Nesse caso, a gente tem a contração ao, recorreu a o irmão. Isso quer dizer que existe nessa estrutura a preposição a mais o artigo definido. Portanto, nesse caso específico de recorreu à irmã, a gente vai ter a preposição a mais o artigo definido a, ou seja, a gente vai ter o a craseado. Segunda lacuna, e a ela se apegou. Ora, ela também a princípio é um termo que poderia comportar crase, mas a gente tem que fazer aquele macetinho de transformar esse termo feminino em um termo masculino. Quando a gente transforma ela num análogo masculino, por exemplo, ele, a gente observa o quê? Que essa oração ficaria e a ele se apegou. Não fica ao ele, mas fica a ele. Isso quer dizer que aqui a gente só tem a preposição, a gente não tem um artigo definido. Portanto, aqui nesse caso a gente não utiliza a crase. Finalmente, se apegou como a uma tábua de salvação. Aqui é um pouco mais fácil, porque como eu falei para vocês, antes de palavras indeterminadas, indefinidas ou indefinidoras, que é o caso do uma, inclusive ele é um artigo indefinido, a gente não vai utilizar a crase. Portanto, a resposta correta é a resposta que vai determinar que apenas na primeira lacuna a gente vai ter crase e nas outras 2 lacunas a gente não vai ter a ocorrência de crase. Vocês viram como que a gente consegue resolver todas as questões, todos esses casos mais complicados de utilização ou não da crase, utilizando esses 3 macetinhos que eu passei para vocês? Então, se apeguem a esses macetes que vocês vão conseguir saber determinar a situação em que você usa a crase e a situação que você não usa a crase, e vocês vão tirar de letra esse problema quando ele surgir em alguma prova que vocês enfrentem aí ao longo da vida de vocês. Pessoal, é basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o feedback de vocês, fala se vocês gostaram ou não gostaram, o que vocês sugeririam para poder melhorar aqui no conteúdo, ou se não precisar melhorar nada. Agradeço muito todo mundo que acompanhou aqui essa aula sobre crase e até a próxima!